todos, como estão? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo de uma série de 4 vídeos sobre aconselhamento linguageiro. Meu nome é Évila, eu sou estudante de letras na Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre como aprimorar a habilidade de ler em outra língua. Vamos lá? Para começarmos, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho mais sobre o quanto a leitura impacta na aprendizagem de uma nova língua. Será que ela ajuda a entender melhor? Ou auxilia na fala, ou auxilia em outra habilidade? Como que essa habilidade realmente é essencial para nós? E aí, dê uma pausa no vídeo, pegue uma caneta, um bloquinho e vamos mesmo refletir sobre isso. Depois de realmente pensar sobre, nós podemos tirar algumas conclusões. Quando falamos sobre habilidade de leitura em outra língua, é com ela que conseguimos ler livros, cartazes, recados e cardápios. Imagina só você estar em contato com um amigo seu e ele te manda uma mensagem em outra língua e você não consegue entender porque não sabe ler aquela língua, sabe? Ou então chegar em algum restaurante, pegar o cardápio para ver o que tem ali para você se alimentar e também não entender nada. Fora isso, a leitura também auxilia em vários outros aspectos muito importantes. Você aumenta seu vocabulário por ter contato com várias palavras, gírias e situações diversas. Também trabalha sua interpretação enquanto lê e desenvolve quando alguém fala com você. Tem contato com estruturas reais do dia a dia usadas por aqueles falantes. E claro, a leitura também te auxilia e muito na gramática e na escrita, já que você poderá compreender melhor as estruturas gramaticais e como escrevê-las. E agora que entendemos melhor o que é a habilidade de leitura, como ela é importante, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos sobre como podemos treinar ela de forma autônoma. A primeira coisa para você que está iniciando agora é ler histórias e livros conhecidos por você. Então, por exemplo, sabe aquele livro que você já leu 1000 vezes em português? Ele é ótimo para começar o seu ingresso na leitura em outra língua. Essa estratégia é conhecida também como top-down, ou estratégia descendente, pois todo o conhecimento prévio do leitor e seus recursos cognitivos são utilizados, testando ali então a verificação das antecipações, inferências e hipóteses realizadas sobre o conteúdo do texto. Além disso, é importante você ter métricas e uma rotina de leitura muito clara. Não adianta ler 100 páginas em um dia e ficar um mês sem treinar, sabe? O indicado é ter ali sua meta e todo dia lendo um pouquinho. Eu, por exemplo, quando comecei, tinha como meta ler um capítulo por dia. Então eu tinha ali a minha meta, que era um capítulo, e eu tinha ali a minha métrica, que era quantas páginas eu realmente li aquele dia. E aí todo dia eu ia lendo um pouquinho mais. Muitas vezes também, quando pensamos, ou então quando estamos lendo em outra língua, nós encontramos palavras desconhecidas. Então, o indicado é anotá-las em algum lugar e depois pesquisar a tradução das mesmas. Outro ponto é sobre se atentar ao contexto, sabe? Muitas vezes nós não entendemos uma palavra em específico, mas conseguimos entender o sentido da fala dela, por meio do contexto que ela está inserida. A interpretação é de extrema importância nessa hora, e também é importante se atentar aos elementos textuais do texto, como gravuras, figuras, elementos gráficos ou pistas linguísticas, pois elas também podem te auxiliar a compreender o sentido melhor das palavras. E assim, pode parecer que não, mas ler e reler com calma auxilia e muito na aprendizagem. Assim como eu falei antes para vocês sobre o top-down, também existe o bottom-up, ou então conhecido como estratégia ascendente. Basicamente, essa estratégia se constitui em iniciar a leitura das microestruturas do texto, compreendendo como as palavras seguem para se tornar frases e seguem ali na estrutura do texto. Ou seja, basicamente, é como se você estivesse lendo o texto de dentro para fora, iniciando ali pela decodificação do código linguístico. Outra estratégia também muito conhecida é o scanning. Com ela, o leitor extrai apenas as informações importantes pela qual procura, evitando então ler todas as palavras que estão na página, e foca apenas no que realmente é necessário para suprir as suas necessidades. Temos também o skimming, que basicamente é uma estratégia utilizada para entender a ideia geral do texto. Então, o leitor, ao invés de focar nos detalhes, ele realiza uma leitura geral
para entender qual é a temática principal que o autor quer trazer para ele. Temos também a leitura para compreensão, a leitura com compreensão detalhada, e ela é utilizada para identificar detalhes muito específicos do texto, buscando então informações sobre o uso da língua. E aí, por fim, eu gostaria muito de lembrar vocês que mesmo com todas essas estratégias, mesmo com o tempo e por aí vai, nós estamos em constante aprendizado. Então, tenha paciência consigo mesmo e realmente não se deixe parar por causa das dificuldades. E outra forma de auxiliar muito na leitura é entendendo qual que é o seu nível. Quando pensamos em nível, em relação ao nivelamento mesmo, temos ali o iniciante, o intermediário e o avançado. E fica bem mais fácil para saber o que você deve ler, o que você deve treinar, quando você conhece o seu nível. Nós temos essa divisão, que é baseada no Rate the Readers, e basicamente é uma estratégia que divide você por seu nível e te encaminha para a leitura certa. Então, por exemplo, caso você for um iniciante, o indicado são leituras menores, com uma linguagem mais fácil, e se possível com imagens, como por exemplo histórias em quadrinhos ou livros infantis. Agora, se você já tem ali um conhecimento da língua e se encaixa no intermediário, você pode se aventurar um pouquinho mais com livros com gírias, com livros maiores e com páginas mais densas. Então, por exemplo, ler ali os clássicos da literatura. Por fim, se você se enquadra no avançado, texto com linguagens mais densas e específicas, mais longos também, é uma boa atividade para você, como por exemplo a leitura de artigos. E assim, né? Vivemos em um mundo cada vez mais virtual, então também é válido indicar para vocês alguns aplicativos que são voltados para a aprendizagem de leitura em outras línguas. Temos o Bilinguap, que é um aplicativo que você pode tanto ler quanto escutar a história. Temos também o Vox, e aqui você pode ver o seu nível de proficiência, acompanhar seu desempenho e até mesmo receber feedbacks. E por último, porém não menos importante, temos o Buzo, que é uma plataforma mesmo de aulas, e aqui entra também a gramática e o vocabulário. Anotaram tudo? Já viram qual que é a icon de cada um para depois procurar? Bora lá então! Por fim, pensando mesmo nas habilitações que temos na UFV, eu trouxe algumas dicas de leituras para vocês, baseado nas nossas línguas. Então, se você faz inglês, temos ali Alice no País das Maravilhas, Harry Potter e The Frame. Caso você faça espanhol, temos Don Quixote, Aura e El Príncipe. E por fim, se você faz francês, temos a Antologia de Fábulas do Quebec, Le Petit Tabernacle e Paul la Campagne. Muito obrigada por assistir até agora. Eu espero que vocês tenham aproveitado e anotado várias dicas e que tenha feito sentido para vocês. E aí eu convido vocês a acompanharem na nossa semana. E amanhã vamos ter a Laís falando para vocês um pouquinho mais sobre como exercitar a habilidade de escuta. Uma boa tarde e uma boa semana.